casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Oi, querido irmão, querida irmã, que bom nos reunir mais uma vez. Que bom estar com você neste programa essencial de hoje. E nós vamos continuar o programa da semana passada falando sobre educação. E para iniciar, eu quero ler uma passagem da Palavra de Deus. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E dentro deste contexto, onde Deus nos convida a não colocarmos a nossa confiança só no dinheiro, só naquilo que nós podemos comprar, e sim depositarmos a nossa confiança em Deus, colocarmos a nossa confiança naquele que cuida de nós, né? Porque como é a proposta desse programa, o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, como nos diz o célebre livro do Pequeno Príncipe. Portanto, nós temos que entender que esta realidade tem que se fazer presente na nossa vida e de uma forma toda especial na vida daqueles que nós somos chamados a educar. Deus fez de nós pais responsáveis pela educação e pela vida dos nossos filhos. Então, hoje novamente está conosco o Luiz José Mota Filho. Ele que é psicólogo, trabalha com viés psicanalítico, ele tem pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial e ainda é educador em diabetes. Nós estamos trabalhando esta realidade de que nossos filhos querem muito mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Seja mais uma vez, Luiz, muito bem-vindo ao programa Essencial. Muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês. Vamos tentar aí esclarecer mais algumas coisas. Maravilha. E para esse começo de conversa, Luiz, eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. É comum nós vermos pessoas dizendo que as crianças não podem trabalhar, as crianças, realmente, criança tem direitos, o direito de brincar, muitos direitos, mas alguns deveres também, né? E deveres que devem ser exercidos e aprendidos dentro do lar. O que você pode falar para a gente em cada faixa etária? A partir de que idade a gente pode criar responsabilidade nos nossos filhos? Sim, muito bom. É importante a gente entender uma questão. Essa instituição criança é alguma coisa criada de muito pouco tempo para cá, né? Na verdade, os nossos filhos nasciam, estavam no seio familiar e faziam parte da família, e a cada vez que havia uma necessidade, eles estavam envolvidos, né? Com todo esse evento, né, de criança, de se ter direitos, né, e tudo mais, aí começou a se criar um estilo criança. Essa ideia de que a criança não deve fazer nada, né, deve ser alguém que brinca o tempo todo e tudo mais, sim, não há problema, ela pode brincar. Mas a gente tem que entender que ela vive na casa, né? É interessante quando a gente olha a natureza, por exemplo, e a gente pode perceber que tudo está interligado, né? É como se as coisas fizessem parte umas das outras. Os pássaros usam as árvores, né, como um lugar para morar e tudo mais, mas ao mesmo tempo ajudam, né, para que outras árvores nasçam, né? O fato dele estar presente ali contribui com outra coisa. A criança tem que estar em casa, integrada à casa. Então não tem essa coisa de que só os pais fazem tudo e a criança não pode fazer nada, né?
Então a gente deve, desde pequenininho, ensinar a criança, né? E a gente tem que pensar que isso é uma forma natural de se estar na vida, não alguma coisa que é imposta. Então a gente diz, a criança pode fazer alguma coisa? Sim, pode fazer um monte de coisa, né? Eu me lembro de ouvir na minha infância alguma coisa mais ou menos assim da minha avó, né? Bobo daquele que não se utiliza da criança, né? Não porque está aproveitando, é porque a criança está ali, está junto, e aí a gente faz junto, né? Eu acho muito importante isso. Mas vamos pensar em algumas questões práticas. Exemplo, uma criança de 2 anos que vai brincar com os brinquedinhos dela. Normalmente a gente imagina a cena, aquele monte de brinquedos esparramado pela sala, né? Com certeza. Então, legal. Será que essa criança pode guardar brinquedo? Pode. Por que não, né? Então eu entro na brincadeira junto com ela, a hora que termina, olha, daqui a pouquinho nós vamos guardar e tal. E o que eu faço? Arrumo um exemplo, uma caixa de brinquedos, alguma coisa assim, tá? E nessa caixa de brinquedos eu vou convocar a criança a fazer junto comigo. Agora a mamãe vai guardar, o papai vai guardar e você vai me ajudar. Obviamente com a criança de 2 anos tem pouca habilidade e tudo mais, mas tem muito interesse. Então provavelmente você vai guardar 80% dos brinquedos e a criança vai guardar 20%. Se a gente continuar fazendo essa brincadeira com a criança, em pouco tempo ela está guardando o brinquedo sozinha. Ela já sabe que na hora que termina de brincar, tem que colocar tudo na caixinha. Um pouquinho maior, 4, 5 anos e tal. Quanta coisa essa criança pode fazer, né? Tirou o sapatinho, ela pode guardar o sapatinho no lugar certo, né? Tirou a roupinha suja, ela pode saber o lugar exato onde tem que colocar. Já vai aprendendo a organização. Sem dúvida, mas na boa, sem neuras. A gente às vezes os adultos às vezes têm alguns procedimentos neuróticos dentro de casa. Eu ouço demais isso. Eu tenho que arrumar a casa porque pode chegar alguém. Né? Chegar quem? Às vezes você passa meses sem chegar ninguém em casa, né? Mas a gente tem que fazer. Então, sem neurose, mas mostrando para a criança coisas que dá para ser feito. Brincou, por exemplo, a gente vê muito. A criança vai pegar o brinquedo e os pais já estão falando, olha na hora de guardar, hein? Não, vamos fazer o que tem que ser feito naquele momento, goste do momento, brinque, depois guarda, né? A criança está um pouquinho maior, início da fase escolar e tal, dá para fazer tanta coisa, arrumar o quarto, né? Arrumar algumas coisinhas, aí a mãe já fica super preocupada, porque a criança não vai conseguir fazer uma arrumação do quarto igual a mãe faz, né? Não vai mesmo, ela não tem essa habilidade, mas ela pode tentar executar, deve começar a executar, e os pais têm que incentivar. Nossa, que lindo, maravilha. Ficou tudo torto, né? A mãe vai lá, passa a mão, nossa, ficou lindo, gostei muito e tal, mas você já aproveita para dar uma ajeitada. Já dá uma ajeitada e tal. Mas a gente vai deixando espaço para a criança se organizar. Talvez o jeito da criança colocar as coisas não seja exatamente o jeito que eu quero, mas eu também deixo, né? Eu aceito que esse é o jeito que ela tem para fazer, para que ela tome consciência, que ela comece a fazer. Maior um pouquinho, entra na organização da casa, por exemplo, a mãe vai fazer um bolo. Chama menino ou menina, não tem essa coisa de só menina, não. Menino ou menina. Meus filhos, tenho 2 filhos, homens, cozinham super bem, muito melhor que eu, né? Aprenderam a cozinhar e tal, não tem problema nenhum nisso. Então, ou seja, eu incluo, a criança tem 10 anos, dá para ir na cozinha, fazer coisas, o pai vai fazer alguma coisa no carro, leva o filho para fazer, vai fazer alguma arrumação na casa, leva o filho para fazer, ajuda aqui, me dá a chave de fenda, me dá o alicate, tal. Isso tudo está envolvendo, a criança está aprendendo, ela se compromete um pouco com alguma coisa e ao mesmo tempo ajuda. Vai lavar um banheiro, que criança não gosta de brincar com água? Vamos lavar um banheiro, vai junto, ajuda a lavar uma coisa, outra e tal. Aos poucos vai aprendendo a fazer, né? E isso contribui sobremaneira. Com certeza. Né? E você pode se perguntar, eu não sou pai, não sou mãe, então esse assunto não é para mim. Espera aí, você ainda não é pai, ainda não é mãe? Pode ser um dia. Você que de repente é o vovô, a vovó, pode ajudar seus filhos que estão com dificuldade na educação dos seus netos. Você que tem sobrinhos pode dar uma dica, olha, aprendi dessa forma no programa. Amigos, quantos de nós podemos ser multiplicadores de informações boas como essas que nós estamos aprendendo aqui no dia de hoje? Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que a conversa tá boa e vai continuar. Tua casa não será abalada.
Apanhava dos pais. Foi violentado. Morria de frio e fome. Teve a infância roubada. Quer se livrar dessa vida. O menor infrator é uma vítima. Acredite, o ser humano pode mudar. Diga não à redução da idade penal. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial. Hoje nós estamos tendo um bate-papo aqui com o Luiz muito proveitoso a respeito de educação dos nossos filhos, algo essencial para a vida deles e para a vida da nossa sociedade. E por falar em educação, Luiz, de quem é a responsabilidade da educação? Essa é uma boa pergunta, né? A gente está vivendo um mundo onde a gente terceiriza a educação, né? Tem visto pais aí que deixam a educação para creche, para escola, para avó, para tios, enfim, babá, né? E é importante a gente compreender que a educação só é possível com os pais, né? É de responsabilidade dos pais a educação. No fundo, as instituições, escola, creche, igreja, enfim, as instituições esperam que essas crianças já venham educadas, né? Que elas cheguem lá para receber a informação necessária, mas já estejam educadas, né? Então a educação não é algo que é feito por outro, a educação é feita pelo pai e pela mãe, né? É da proximidade, é do estar junto, né? É do reconhecer o dia a dia, né? Eu tenho pacientes que às vezes a gente troca algumas ideias e coloca alguma coisa prática para ser feita e aí me pergunta, quanto tempo que eu tenho que fazer isso? Né? A vida inteira, né? Educar é estar junto a vida inteira, educar é a gente poder ter que falar a mesma coisa um monte de vezes, né? Às vezes eu conto alguma coisa, a mãe vira e fala assim, mas eu já falo isso. Eu falo, então tem que falar mais, né? De novo, todo dia, né? Educar isso, é gotinha que vai caindo, né? E aos poucos vai formando oceano, né? Então tem que ser todos os dias. Que coisa boa. Bom, Luiz, e a pergunta que não quer calar, o que é educar? Educar, acho que a melhor definição é tocar o coração, né? Estar tão integrado, tão próximo, tão ligado ao filho, né? E ele, por sua vez, tão ligado a você, que aquilo que você diz, aquilo que você faz, aquilo que você se expressa é captado por essa criança, né? A criança deseja isso ardentemente, ela quer ter contato com os pais, ela quer sentir que ela é amada, ela quer sentir que aquilo que é feito na nossa casa é muito bom, né? Quer sentir que o estilo de vida que a gente vive na nossa família é gostoso, ela quer sentir que aquilo que meu pai diz, aquilo que a minha mãe diz, é uma vida, né? Então eu preciso sentir isso, tocar no coração dessa criança. Para isso eu tenho que estar também tranquilo com isso, né? Eu tenho que gostar disso. A criança vai aprender o quê? Aquilo que os pais fazem. Tem uma piadinha aqui que eu queria deixar para vocês, mas é que exemplifica muito bem, né? Dois amiguinhos se encontraram e um vira para o outro. Ensinei meu cachorro a assoviar. Aí o menininho fica olhando para o cachorro e fala, mas ele não está assoviando. Aí ele disse, eu falei que eu ensinei, eu não falei que ele aprendeu. Né? Quer dizer, a gente olha para a criança, às vezes discursa coisas para ela e imagina que ela está absorvendo isso. Quem está ligado ao coração percebe. Será que entendeu mesmo? Será que era isso mesmo? Ela compreendeu o que eu queria dizer? Ela entendeu essencialmente o que era isso? Né? Então a gente tem que estar ligado à criança. Nós temos que conquistar o coração dos nossos filhos. Com certeza. Porque dessa forma nós vamos ter toda a atenção deles quando nós falamos, quando nós colocamos as regras. Exatamente. Eles vão procurar nos entender, né, Luiz? Exatamente. Quando a gente explicar que algo realmente é perigoso, algo não deve ser feito. Isso. Eles vão ter tranquilidade, né? Se é meu pai que está falando, se é minha mãe que está falando. Então, eles querem o melhor para mim. Exatamente. Luiz, sobre o que você está falando sobre a educação dos filhos, que a gente tem que conquistar o coração do nosso filho. Como que a gente deve fazer, como nós devemos agir
para educar os nossos filhos pensando no futuro dele, uma pessoa adulta, para ter responsabilidade, que hoje a gente vê muitos jovens que não têm responsabilidade, né? Talvez seja não sei, pode ser um erro na educação. Como que você indica para a gente a forma de educar corretamente? Interessante. As crianças, né, devem ser estimuladas a participar da vida, né, participar daquilo que é a parte dela desde sempre, né? Eu acho que uma coisa que é importante a gente ter claro, né, como pais e tudo mais, é que é preciso, primeiro, que a gente esteja bastante ligado à idade da criança, né? Então, para cada idade, a gente tem um diálogo, tem uma conversa, tem um jeito de expressar para a criança, para que ela possa ir se responsabilizando a cada ponto, né? Então, obviamente, que queremos pensar no adulto responsável, mas temos que trabalhar no pequeno, né? Na coisa de cada um, na possibilidade de cada um. A gente não pode nem menosprezar. Ah, a criança não entende. Entende, tem a sua parcela de entendimento. Também temos que incentivar, né? Eu acho interessante que a gente encontra várias questões em cima disso. Por exemplo, da criança que diz o que vai ser quando crescer, né? Então, normalmente, isso está muito ligado, dependendo da fase, a algumas características, né? Então, tem a fase bombeiro, tem a fase astronauta, né? Tem a fase para ser aquilo que o pai é, né? Aquilo que a mãe é, né? A gente não deve desestimulá-los nunca, né? Ah, que ótimo, vai ser bombeiro. Às vezes fala alguma coisa que é completamente diferente da realidade da família. Geralmente a família estranha, mas você vai ser isso, né? Não, incentiva. Sei que daqui a pouco ela vai mudar, mas a gente está sempre dando perspectiva, dando possibilidade, né? Então a gente deve incentivar essas vontades que a criança tem, as vontades de coisas que ela está fazendo. Mãe, eu queria fazer um bolo. Então vamos fazer o bolo, né? Pegar os ingredientes, bater. Ah, você não está conseguindo, a mamãe faz para você, da próxima vez você faz. Tudo isso é jeito de alavancar ela para o futuro, né? Nos deveres. Nossa, você fez uma coisa que nem a mamãe sabia. Eu estou colocando lá na frente. Puxa, então eu posso ser mais do que o pai e a mãe. E esse é um grande problema de muitos adultos, né? Fico imaginando, puxa, meu filho quando crescer vai ser mais que eu, né? Vai, né? E a vida é essa, né? Lembrem, celular só tem 15 anos. A gente tem uma sensação que a gente viveu a vida inteira com celular. Eu passei boa parte da minha vida sem celular. E não fazia falta. Nenhuma, né? Então, a gente tem que ter essa certeza, né? Nossos filhos vão fazer coisas muito diferentes de nós. E a gente tem que dizer isso para eles, né? Você vai fazer coisas maravilhosas, você vai ter uma outra vida, você vai fazer coisas que a gente nem imaginava, né? E isso tudo dá forças. Nós temos hoje um grupo de jovens, de adolescentes, de até início de vida adulta, que não faz nada, que não se engaja na vida, né? Precisamos fazer eles engajar, né? E a gente vai fazendo isso com a criança, sem se preocupar de dizer coisas que são da vida adulta para ela pegar, mas mostrar para ela, né? Pais e mães que chegam em casa depois do trabalho dizendo: nossa, que horrível, trabalhei demais, estava terrível, foi muito ruim o trabalho hoje. Você acha que a criança vai gostar do quê? Falando, trabalhar não deve ser bom, hein? Toda vez meu pai e minha mãe chegam acabado aqui em casa. Agora, se eu digo o seguinte: cheguei do trabalho, realizei, fiz coisas, foi fácil, mas fiz muitas coisas, contribuí para o mundo, fiz algo de diferente, criei coisas. Você é positivo, né? Claro, essa criança vai começar a olhar, puxa, quando eu for adulto eu quero ser como meu pai. Eu quero olhar para frente, eu quero ter perspectivas, eu quero fazer coisas positivas, né? Eu desejo que a partir das minhas mãos a produção seja boa, né? Eu acho que isso são fórmulas da gente desenvolver as crianças. Que legal. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Você não saia daí, que daqui a pouco a gente volta com o programa Essencial. Tua casa não será abalada. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres.
pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre, a casa é sua. De volta com o programa Essencial e nesse assunto sobre educação, eu quero perguntar para o Luiz algo muito pertinente ao programa Essencial e ao nosso propósito, que é falar sobre a educação na fé, sobre a espiritualidade. Luiz, como trabalhar a espiritualidade, a devoção, esse amor a Deus desde a infância? É importante a gente entender que nós nascemos com essa semente interna, ou seja, precisamos desenvolver espiritualidade. Obviamente que a criança é completamente dependente dos pais nesse quesito, né? Ou seja, a criança precisa da ajuda do adulto para desenvolver a espiritualidade, mas ela já nasce com essa necessidade, ela nasce com essa vontade, com essa propensão a buscar o sagrado, né? Com essa perspectiva, a gente tem que entender que em cada fase da infância, a criança vai criar uma necessidade. Então, quando ela é menor, ela vai estar mais ligada a todo o aspecto formal da espiritualidade, ou seja, a igreja, o local que ela se vincula, né, as coisas que estão nesse local. Então, se a minha paróquia é uma paróquia onde tem santos, ou tem imagens, ou tem fotografias, é muito importante que a gente leve a criança para conhecer isso, né? Eu acho que a primeira incursão que nós temos que fazer com a criança é apresentá-la àquele local, né? Muitas vezes os pais decidem levar os filhos e a experiência de espiritualidade é levar à missa, né? Manter uma criança durante 1 hora num meio adulto, onde eles estão fazendo um monte de coisa que eu não estou entendendo o que é, né? E fica de pé, e fica sentado e tudo mais. E eu quero que a criança fique quieta. Não é Missão simples. quase impossível, né? Missão quase impossível, não é simples, né? Então o que eu devo fazer? Qual que é o melhor, né? Vou a essa missa que eu estou acostumado a ir, a essa paróquia onde eu estou acostumado a ir, no horário onde não tem missa. E aí deixo a criança entrar, brincar, perguntar, eu mostro para ela onde é que está cada coisa, explico para ela que naquele momento não está acontecendo nada, né? E que aí a gente pode andar, mas que na missa não, tem um momento importante. E aí lá a gente não vai poder ficar andando. Por isso ela pode conhecer tudo que ela quiser. Deixa ela conhecer, né? Anda com ela por todos os lugares, mostra o que é cada coisa, mostra as imagens, conversa, dialoga com ela. Por outro lado, na missa, por exemplo, né? O que é bom os pais fazerem na missa? Explicar para os filhos o que está acontecendo. Às vezes é melhor que eu, entre aspas, perca uma missa no sentido de que eu fiquei a missa inteira explicando para a criança o que é aquilo, mas ela ir aos poucos entendendo o que está acontecendo, do que, na verdade, eu ficar tentando fazer a criança ficar quieta e ela não ficar atenta a tudo que está acontecendo. E aos poucos ela começa a entender toda aquela dinâmica e que ali é o momento dela conversar com Deus, ouvir a Deus, Exatamente. Rezar ao Papai do Céu. E à medida que ela cresce, né, a gente vai dando para ela a oportunidade de ir saboreando aquilo que a espiritualidade nos traz. Então, ela vai fazer primeira comunhão. A gente também delega
A gente vai e passa a bola para a pessoa que vai dar a primeira comunhão. Não, eu preciso também me inteirar do que está acontecendo, dizer da minha fé para essa criança, dizer para ela o que é que está acontecendo, por que é que eu acho aquilo importante, o que isso significa na minha vida, e aí passa a fazer significado na vida dela também, né? Então, educar na fé, educar na espiritualidade é um processo, né? Onde eu preciso ir cativando a criança, preciso ir mostrando para ela, permitindo que ela se aproxime disso, né? Obviamente que a vinculação que a criança faz com a religiosidade é muito diferente da nossa adulto, mas ela precisa passar por isso, ela precisa passar por essa experiência, para que aí, na fase adulta, ela possa crescer na fé. Com certeza, e eu vejo também que as crianças vão trilhar os mesmos caminhos que os pais trilharem. Então, é muito importante, agora não só na fé, mas na vida como um todo, o bom exemplo dos pais. Sim. Né, Luiz? É no caminho, né? É na caminhada conjunta, né? É na experiência conjunta que a criança adquire força, possibilidade, estima de si mesmo para poder ser um adulto bem engajado, né? Ricardo, eu queria até deixar com o pessoal aqui a possibilidade, né, de que continue um pouco a mastigar um pouco desse assunto, né? Com certeza, então, fique à vontade para dar seus contatos. Isso, e bom. Receber aí do pessoal de casa toda pergunta, dúvida, caso eles queiram estar esclarecendo com você. Legal. Então, para você de casa que eventualmente durante o programa começou a pensar em algumas questões e ficou na dúvida e tudo mais, eu gostaria de deixar o meu e-mail, né? mota.luiz@gmail.com. Você pode escrever a pergunta, me mandar, na medida do possível eu vou respondendo, e aí talvez a gente vai aí criando uma possibilidade de ter um bate-papo na questão da educação. Também posso deixar o meu telefone, e aí pode me ligar, quem sabe até numa possibilidade comparecer ao consultório e tudo mais. Então, caso precise, né, meu telefone é 9147-4116, né? Estou à disposição também do programa, né? Com certeza. Que a gente conversar. E pode ter certeza que outros convites vão surgir, porque foi muito proveitoso esse momento, né, amor? Esse bate-papo foi uma riqueza e é muito bom ter profissionais, mas profissionais que também têm o amor a Deus, a espiritualidade, porque nós sabemos o quanto isso faz a diferença na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. E você, nós convidamos a que verdadeiramente constituam uma família dentro do amor de Deus. De repente, tudo que nós conversamos aqui hoje, você fala, poxa, aqui em casa não é nada assim, nós estamos no caminho errado, não é tarde para começar tudo de novo. Então, a partir do que vocês ouviram, a partir do que nós temos aprendido a cada dia, das oportunidades que Deus nos dá a cada dia, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de começar de novo e acertar fazendo do jeito certo. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh,